Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu comecei a resolver várias questões de matemática dessa banca, que é a Fundação Carlos Chagas, né, FCC. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito, se inscreva, né? E assim você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Ative também o sininho das notificações, né? E assim você será avisado quando eu lançar novos vídeos, beleza? Então, essa questão 23 ela foi retirada do cargo de assistente do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. Eu gostei bastante dessa questão, né? Uma questãozinha de análise combinatória e também, né, de lógica, né, raciocínio lógico e análise de dados para você resolver essa questão. Então vamos lá. Em um jogo de futebol, o vencedor ganha 3 pontos, né, e o perdedor 0. Né? Então, se ganhou, ganha 3, se perder, não perde nem ganha. Né? Se houver empate, cada time ganha um ponto. Né? Então, se empatar, tem um ponto para cada. As equipes A, né, B e C jogaram um torneio em que cada um deles jogou exatamente uma vez contra o outro. Ou seja, o time A joga com B. Aí não vai ocorrer, por exemplo, o B jogar com A, porque é a mesma coisa, tá? Ao final do torneio, a equipe A obteve 7 pontos e as equipes B e C obtiveram 4 pontos cada um. Os números de pontos em que a equipe D obteve foi. Então, primeiro a gente tem que pensar que quantos jogos ocorreram no total. Pensa comigo. Se a gente tem 4 jogadores, ou seja, A, B, C e D, por exemplo, o jogador A, né, vai jogar com B, o jogador A vai jogar com C, o jogador A vai jogar com D. O que não vai acontecer é, por exemplo, o jogador B jogar com A, porque ele já jogou com A nessa primeira permutação aqui, né, ou seja, A com B. Beleza? Então, se a gente vai retirar esses elementos repetidos, a gente pode fazer uma combinação. Combinação, né, é a combinação de 4 times, a gente escolher 2, ou seja, 2 é, por exemplo, o A jogar com B, o A jogar com C, tá? Então, por isso que a gente faz uma combinação entre 4 times 2 a 2, ou seja, uma combinação de 4 escolhe 2, né? De 2 a 2 é 4 fatorial dividido, né, por 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 4 menos 2 dá 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí veja aqui que a gente pode eliminar esse 2 com esse 2 fatorial. Veja que a gente também pode simplificar esse 2 fatorial, que é 2, por 4, que é 2. Então, quando a gente fizer essa continha, a gente encontra que a combinação de 4 em 2 é exatamente 2 vezes 3, que dá, né, 6. Né? 2 vezes 3, 6 jogos. Então, se a gente tem 6 jogos, dá para a gente organizar isso daqui, né? Vamos organizar esses jogos daqui. Ó. Deixa eu apagar aqui, porque fica bem legal da gente analisar isso daí. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ó. A jogando com B, né? Aí A vai jogar com C, A vai jogar com D. Aí veja que agora falta B, né? B já cada um vai jogar 3 jogos, ou seja, B já jogou com A. Então, B falta jogar com C e B falta jogar com D. Aí veja que C já jogou com A e jogou com B. Falta somente C jogar com D. Veja que D já jogou com A, jogou com B e jogou com C. Então já tem todo mundo aqui, certo? Vamos só afastar mais um pouquinho aqui. Beleza. Então, veja só. Vamos analisar essas informações. Como né, vamos colocar aqui, o que aconteceu? Teve 7 pontos, significa que desses 3 jogos, ele ganhou 2, ou seja, 7, aqui eu vou fazer aqui em cima, ó, 7 é o quê? 3 mais 3 mais 1, ou seja, ele ganhou 2 vezes e empatou 1. Então aqui A teve 3 jogos, ou seja, 2 vitórias, ou seja, totalizando 6, e né, um empate, totalizando, né, 1 ponto. Agora vamos colocar aqui B, né?
B. O que aconteceu com B? Tanto B quanto C fizeram 4 pontos. Significa que 4 pontos é o quê? É uma vitória mais mais um empate, né, que vale 1 ponto, mais 0, né, ou seja, mais uma derrota. Então, o que aconteceu com B? B teve uma vitória, certo? Uma vitória, totalizando 3 pontos. Teve o quê? Um empate, e teve totalizando 1 ponto, e teve uma derrota, certo? Totalizando, né, 0 pontos. Mesma coisa a gente vai analisar aqui com C, tá? C é a mesma coisa, uma vitória, ou seja, 3 pontos, certo? Teve um, né, empate, totalizando 1 ponto, e teve uma derrota, tá? Totalizando 0 pontos. Agora a gente vai olhar D, né? Exatamente o que ele quer, a pontuação disso daí. Então vamos pensar o seguinte, se A ele teve 2 vitórias, vamos supor que ele ganhou para B, ou seja, A vitória, e B perdeu, derrota. Ou seja, a gente já tem aqui uma derrota para B, certo? Então vamos validar isso daí, ó. Ou seja, uma derrota para B, certo? Agora, vamos analisar o jogo de A com C, ou seja, A com C, vamos colocar vitória para A, né, e derrota para C, ou seja, a gente já tem as 2 vitórias de A e a gente tem aqui uma derrota, aqui eu coloquei empate, né, mas é em derrota, certo? Vamos colocar aqui, ó, em uma derrota e uma derrota para C. Agora, como A ele teve um empate, então a gente vai colocar aqui, ó, como sendo um empate, certo? Para A e o jogo de D. Então a gente já tem aqui um ok. Então a gente tem aqui um empate, não, pode ser aquele empate mais, né? Então o D. Então vamos voltar aqui. Pode ser aquele empate mais. Então vamos colocar agora o jogo de B com C. Como B com C, tanto B como C já tiveram a derrota, e se eu colocar uma vitória para B, quer dizer que C ele vai ter 2 derrotas. Porém, C só teve uma derrota. Então, o que a gente tem que colocar aqui? O jogo de B com C ter dado empate. Porque assim, ó, a gente já vai ter o empate de B, certo? Deixa eu colocar aqui em preto, né? Aqui está colocando. O empate de B e também vai ter o empate de C. Ok, a gente já valida essa informação. Só que falta a vitória. Falta a vitória de B e falta a vitória de C. Então, significa dizer que B ganhou para D, ou seja, vitória de B e derrota de D, e também C teve uma vitória em cima de D, ou seja, vitória de C e derrota de D, ou seja, perda. Esse P é de perca. Então, o que aconteceu aqui? Tivemos em D, tivemos um empate, totalizando 1 ponto, 2 derrotas, né? Porque ele perdeu para B e perdeu para C. 2 derrotas. E para cada derrota vale 0 pontos. Ou seja, totalizando aí 0 pontos. Quando a gente somar tudo dá exatamente 1, né? Aqui. E de fato a gente confirma aqui uma vitória para B e uma vitória para C. Então é assim que a gente pode resolver esse tipo de questão. E assim a gente marca a nossa resposta, né? Letra C. 1 ponto para D, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.